vamos para mais um projeto então? Olha, hoje nós vamos pintar essa lindeza aqui que eu sou apaixonada, tá? É o estilo Dona Maria e pronto, é da minha cliente Ana. Ana, um beijinho, obrigado por permitir que eu filmasse todo o teu projeto, né? O teu móvel enquanto estou a restaurar. Um grande beijinho e muito obrigada. Então é assim, gente, esse daqui é o estilo Dona Maria, tá? É um móvel cheio de história, tem um modelo lindo, eu adoro, sou mesmo apaixonada por esse modelo. E a Ana queria um tom de verde e tal. Depois o verde que ela queria, que é igual aquela minha cômoda que tem lá na página. Eu não encontrei mais a tinta, tá? Porque acontece, às vezes sai de linha e depois já não encontra mais. Eu procurei em várias lojas e não encontrei. Aí eu disse a ela, Ana, é assim, eu comprei até outro verde para fazer uma amostra para ela, o verde oliva da Chalk Finish. Mandei para ela e ela disse assim, olha, não precisa propriamente ser o verde, eu também aceito sugestão. Quando ela disse isso, e antes de pintar um móvel, eu tiro sempre um tempinho, fico olhando para ele, ver o que é que vai combinar, o que é que dá para fazer, que efeito que cabe ali. Eu tiro sempre esse tempo e às vezes demoro bastante tempo para começar a fazer um móvel. E esse foi um desses, pronto, porque é um estilo que eu já gosto muito. E vocês lembram quando eu fiz o vídeo ensinando como é que se fazia a Chalk Paint? Que eu fiz aquela mistura daquela cor linda, que eu falei, ai, essa cor é linda. Eu estava doida para usar. Quando a Ana falou que aceitava a sugestão, ai pai, eu já pensei, nossa, aquela cor, nesse modelo, com o efeito que eu já tinha imaginado na minha cabeça, eu falei, eu acho que vai ficar maravilhoso. Vou já fazer uma amostra para ela. Fiz uma amostra do verde, obviamente, que a princípio era o tom que a gente tinha falado. E fiz uma amostra então com aquele tom. Gente, assim, sabe quando a tinta é perfeita, para peça perfeita, que encaixa assim perfeitamente? Foi o que eu achei. Eu vou fazer a cômoda e as duas mesas de cabeceira. Então, como é óbvio, eu fiz o teste numa mesa de cabeceira. Tem aqui uma gavetinha já que eu posso mostrar pra vocês. Não sei se no vídeo dá pra ver. Sim, já dá pra ver melhor. Ok? Isso daqui, pessoalmente, depois nas fotos eu consigo captar melhor as cores. Mas deu uma junção linda, chique, delicada. Pá, é assim, eu me apaixonei. Aí eu mandei pra ela a amostra, falei, Ana, é assim, tô mandando uma amostra do verde e também vou mandar uma amostra aqui que é uma sugestão, que é um bege nude que eu tenho aqui. Aí mandei pra ela e falei assim na mensagem, olha, então veja, discute com a tua filha e depois me dê uma resposta que amanhã eu já começo a trabalhar no seu projeto. Ela falou assim, eu nem vou falar com a minha filha, porque eu adorei, amei, pode ser esse bege nude que eu amei. Aí eu fiquei toda feliz, porque eu também já tinha amado e tava torcendo mesmo pra ela escolher essa cor, esse tom, porque realmente eu acho que vai ficar lindíssimo esse projeto. Ok? Pronto, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos aqui ver o que é que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar então a Chalk Paint que eu preparei, que é nesse tom, tá? Ele é um bege nude, é uma cor linda, tá? Ele tá aqui, ó, eu preparei naquele dia, gente, já tem pra ir quase um mês, tá? Tá bem bom ainda. Só que como eu fiz aquele dia e não mexi mais, quando eu fui pegar ele tava assim, difícil de fazer a mistura novamente. E nesse... eu acabei batendo com a varinha mágica, tá? Pra ficar harmonioso, pra ficar uma massa homogênea, uma tinta homogênea. Portanto, eu precisei triturar um bocadinho, ok? E ficou ótimo. Então, nós vamos usar isso, nós vamos usar acabamento pro efeito, nós vamos usar essa cera aqui, tá? Essa cera também encontra lá na Leroy, é Liberon Efeitos Pátina e o tom é café, ok? Essa daqui é lá da Leroy. Depois nós vamos os puxadores, tá? Nós vamos primeiro
vou pô-los bem dourado primeiro, tá? E depois vou dar uns toques com essa tinta aqui, ó, que é metálica e é Rose Gold, a cor. Ok? É Decorarte, essa marca. Esse daqui eu comprei cá em Leiria, numa loja chamada Americana, que vende coisas para artesanatos e tal. Então, e é o mesmo que eu usei, tá aqui, ó, Rose Gold. O tom embaixo. Portanto, eu adoro essa tinta. Acho ela muito boa. E é o mesmo que eu usei naquele tocador que eu tenho lá na página, ok? Mas antes eu vou deixar dourado. Alguém vai me perguntar assim, olha, mas se você vai pintar, por que você vai deixar dourado? Gente, são detalhes, tá? Detalhes que eu gosto, acho que faz toda a diferença. Eles estão sujos, eles estão assim... não estão mais dourados, eles estão escuros. Portanto, primeiro eu vou deixar eles brilhando para depois passar a tinta metálica, ok? E vamos usar aqui essa trincha, ok? Ela já está sujinha de azul, mas não há problema nenhum, ok? Então, vamos a isso então, vamos começar a trabalhar. Eu vou passar aqui primeiro na cômoda e depois eu tenho lá dentro as mesas de cabeceira. Que eu vou fazer lá dentro, que eu vou fazer em cima de uma mesa, portanto não vou filmar porque é desnecessário, portanto eu vou filmar e vou fazer junto com vocês a cômoda. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Eu já limpei a cômoda toda, limpei ela por dentro, limpei ela por fora, ela estava com as gavetas muito emperradas, mas muito emperradas mesmo. Eu tive a manhã toda pra afinar e tive que afinar na lixa, depois passar cera para essas gavetas abrir e fechar como deve ser, porque estava mesmo uma loucura isso daqui. Eu perdi assim a manhã toda, somente para afinar e deixar as gavetas como deve ser. Portanto, depois fez muito pó, então eu já limpei, já tirei os puxadores, tá? Essa parte já tá tudo feita. Então eu não fiz junto com vocês porque eu não quero fazer vídeos muito longos. Gente, então é assim, eu já dei a primeira demão em tudo, tá? E agora eu vou dar a segunda demão. Eu apenas tirei aqui as gavetas, que é para poder fazer melhor essas partezinhas aqui, ok? E pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa, só vou passar mais uma demão. A princípio eu acho que chega, ok? Mas depois eu volto aqui para mostrar o resultado e dizer se vou passar mais uma ou mais, depois a seguir a esta, mais uma, ok? Então até já. Bom, pessoal, é assim, eu já passei as duas demãos, tá? E ainda vou passar uma terceira. Porém, essa terceira eu vou diluir um bocadinho a tinta em água. E agora eu vou passar aqui em cima no tampo um bocadinho da lixa para deixar mais lisinho, ok? Porque tá um bocadinho áspero, portanto eu vou vir com essa lixa aqui, que eu já falei pra vocês, 180, que eu uso sempre. Depois eu vou fazer um vídeo separado só com esse tipo de coisa. Para que os vídeos não fiquem muito longos, tá bem? Porque senão vocês não vão ter paciência de me ouvir até o final. Portanto, eu tô fazendo tentando fazer os vídeos mais curtos, ok? Agora eu vou então dar aqui uma lixada. Gente, olha, hoje é outro dia, tá? Ontem já era muito tarde, então eu acabei deixando para terminar hoje. Como eu havia falado para vocês, eu vou dar aqui a última demão. Vou pôr aqui um bocadinho de água na tinta. Não é muito, tá? Isso tudo depende do tanto de tinta que vocês vão ter
aqui, mas pronto, geralmente é 30% de água referente à tinta que você tiver. Depois ela fica assim bem líquida, tá? Porque é a última demão, então é só mesmo pra tapar alguma imperfeiçãozinha. Tá mesmo muito calor, gente, então tá a secar muito rápido a tinta. Tá assim, tá? Aí depois vocês têm que ter cuidado na hora que for passar quando escorrer, tá? Porque como ela tá mais líquida, ela pode escorrer e se você não ter cuidado, depois vai ficar a marca lá no teu móvel. Portanto, tem que limpar bem o pincel. Então vamos passar, ok? Vamos tirar bem o excesso aqui, que é pra não escorrer. Olá pessoal, tudo bem? Olha, então eu acabei agora as duas mesinhas de cabeceira, tá? E agora eu vim aqui pra cômoda que eu vou fazer junto com vocês. Fui buscar também uma tacinha de vinho, saúde pra todos nós. Tá bem fresquinho, que hoje tá um dia de muito calor também. Então agora nós vamos fazer então a maquiagem nesse móvel, que é pra ele ficar mais lindo do que já está. Eu já adoro ele assim, acho que tá lindo, a cor é linda, já falei pra vocês. Mas agora vamos fazer uma maquiagenzinha que é pra ele ficar mais bonito ainda, ok? Então pra isso, aqui o que nós fizemos? Então foi 2 demãos de tinta mais densa e a última que eu fiz com vocês ontem, né? Com a cera, com a tinta mais líquida. E agora nós vamos fazer esse acabamento com a cera que eu já mostrei no início, que é aqui, efeito pátina, no tom café, ok? E vamos usar essa trincha aqui, ó. Ela já tá sujinha, que eu estive lá dentro já a pintar. Que isso daqui compra assim em loja de artesanato, tá? Ela é bem fininha. Ela não tem marca, tá, gente? Então não tem como eu falar a marca pra vocês. Ela tem aqui um LG2. Não tem, assim, marca nenhuma. Então, é um pincelzinho, assim, mais fininho. Que é pra fazer, assim, esses efeitozinhos. Vamos lá, então? Vou pôr ali meu vinhozinho, que agora nós vamos começar a pintar. Aliás, eu vou deixar ele aqui que eu vou beber. Vou deixar aqui. Então nós vamos fazer esse efeito com essa cera e no final de tudo, depois eu vou passar a cera transparente. Tá, eu vou baixar aqui que é pra vocês verem. Se calhar eu vou até pôr mais perto. Vou fazer primeiro aqui, tá? Nessas bordas em cima e depois venho para as gavetas. Assim vocês já não vão conseguir me ver, mas o importante aqui é ver o efeito. Então como é que a gente vai fazer? Vocês vão precisar também, esqueci de mostrar, esse papel toalha para ir tirando o excesso. Ok? Então vamos fazer assim, molhou um bocadinho lá na cera e tira o excesso aqui. Depois vamos fazer esse aqui, ó. Você vai meio que bater, meio que pintar. Bom, vocês veem aí como é que é. Aqui em cima, pegando só um bocadinho do tampo, tá? Vamos pegar aqui só a beiradinha, bastante cuidado. Só mesmo para fazer um contorno.
gente, eu já fiz ali tudo daquele lado, ok? E depois é assim, vocês vão fazendo, e depois isso aqui é preciso ter um bocadinho de sensibilidade, vocês verem aonde põe um bocadinho mais, ou às vezes tira um bocadinho, tá? Isso é tudo uma questão de fazendo e vendo aquilo que tá a fazer e achar que, pronto, se deve pôr um bocadinho mais aqui, ou tirar um bocadinho mais dali, tá? É sempre assim, não tem assim uma regra. Agora eu vou fazer esse lado para depois vir para as gavetas. Ai, eu aqui embaixo. Ok, cá em cima já está pronto e agora eu vou começar a fazer nas gavetas. Ok, pessoal, então vocês viram aí como é que eu fiz, tá? Agora eu vou lá buscar mais uma tacinha de vinho, vou terminar de fazer na peça toda e depois venho mostrar o resultado final, ok? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou pôr os puxadores e também vou passar um bocadinho a volta dos puxadores pra dar um contraste legal e depois mostro o resultado final. Até já. Gente, então é assim, já está tudo pronto, tá? Já fiz os contornos todos, vou mostrar ali pra vocês. E agora vamos finalizar com a cera e a seguir os puxadores, tá? Eu vou passar a cera transparente, que é a cera que vocês já conhecem, que eu uso sempre. Então desta vez vai ser o acabamento com esta cera, tá? Que ela é da mesma linha da Chalk Finish. Vou passar cera em tudo, tá? E depois deixar secar para aí uns 10, 20 minutos e depois venho com o pano seco e depois finalizo com os puxadores, tá? Vamos passar então. Já ver se tem aqui alguma sujeirinha, que às vezes, como eu tô aqui ao ar livre, às vezes cai aqui umas coisinhas. Então, bora lá. Ah, eu tô usando essa trincha, tá, gente? É uma trincha normal, não é trincha de cera, é uma trincha normal. Ela é número 50. Pronto, gente, já está, já passei cera em tudo, tá? Minha cera acabou. Ficou limpinho, só tem um bocadinho ali em cima. Agora, eu vou finalizar com os puxadores, tá? E depois venho passar um paninho seco, que é pra dar uma lustrada, tá? Até já. Pessoal, então vamos pôr os puxadores. Eu vou baixar aqui, que é pra vocês verem, tá?
coloquei aqui todos os puxadores, tá? E agora eu tô fazendo ali os contorninhos e eu já ia me esquecendo de filmar. Eu começo a trabalhar e depois, olha, eu me passo com esse negócio de fazer vídeo. Mas pronto, ainda dá tempo que eu não fiz em todos, tá? Vou fazer aqui com vocês. Pronto. Então é a mesma coisa, só que agora eu tô usando esse pincelzinho assim, chifrado, tá vendo? Que ele tem essa pontinha aqui, ele é chifradinho, é igual aqueles pincelzinhos de maquiagem, tá? Esse daqui também, olha, é o número 22, é um pincelzinho chifrado 22. Nós vamos fazendo assim, ó, o contorno. Fazer aqui, nesse pequenino. É a mesma linhagem, tá, gente? Olá, pessoal, olha, então está pronto o projeto, tá? Eu finalizei, eu tô assim que eu queria que vocês vissem o projeto depois de todo concluído, então, como eu já disse, como eu sou um bocadinho alta, não dá pra pegar aqui as duas coisas. E assim, gente, o que eu tenho pra falar desse projeto? É assim, ficou maravilhoso, eu sei que até parece mal que eu é que fiz e eu gostar tanto, mas é que cada projeto é único. Então, pá, eu sou apaixonada, realmente sou uma apaixonada e eu acho que ficou mesmo muito, muito lindo, tá bem? Já coloquei os puxadores, passei depois a última demão de cera que eu passei junto com vocês, depois vim com um paninho seco e finalizei com os puxadores e agora já tá tudo ok. E pronto, quero que pedir para vocês, se gostaram do vídeo, para compartilhar, se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu like, tá bem? Que isso é importante para mim. Um beijinho e até o próximo vídeo.